Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Thiago Rosa aqui, teu numerólogo, continuando o nosso estudo a respeito da ligação dos números com os planetas. Hoje o número 5. O número 5 é ligado com algumas virtudes bem interessantes, bem pertinentes, acredito, à grande maioria das pessoas, coisas que muitas pessoas buscam. Uma das coisas que o número 5 causa é o desenvolvimento. Por quê? A gente falou algumas coisas a respeito do número 4, com a reforma, a reformulação, a transformação das coisas. Mas imagine que aquela energia que a gente falou do número 4 é parecido com ainda o projeto da coisa se estruturando. E o 5 é mais parecido com a ação efetiva que torna aquele projeto realidade. A energia número 5, quando uma pessoa tem ela proeminente no seu mapa, na sua vida, através de alguns elementos que a gente pode estudar, é uma energia que causa a pessoa ter uma busca muito grande das coisas da vida. Então a pessoa precisa ter um cuidado. Você observar a geometria do número 5. Ele tem aquela parte circular embaixo, aí tem uma linha vertical e tem uma linha horizontal. Então, tanto os números quanto as letras, se a gente separar ele ao meio, para baixo está falando do aspecto material e para cima está falando do aspecto espiritual. Quando a gente chegar lá no número 8, isso vai ser bem interessante para você entender como manifestar prosperidade na sua vida. Lá no número 8, lá na frente. Então, o que a gente tem no número 5? A gente tem esse ciclo aqui embaixo, que muitas vezes pode ser o círculo vicioso das coisas da vida. Então, uma das coisas que a pessoa número 5 tem que ter atenção é com os vícios, principalmente da matéria mesmo, tá? Não é coisas mais sutis, coisas mais internas, é coisas realmente assim, envolvendo substâncias químicas e às vezes atitudes que a pessoa fica viciada porque aquilo dispara uma bioquímica. Por exemplo, tem pessoas que gostam de sofrer, tem pessoas que gostam de causar sofrimento, a pessoa é viciada naquilo, não consegue. Aparece uma pessoa que ama a pessoa não quer, a pessoa quer aquela pessoa que não ama. Aparece alguém que oferece uma oportunidade para a pessoa não quer, porque naquele dia o céu estava azul, ela quer aquela oportunidade que vai ser difícil, que vai ser sofrida. Tudo bioquímica. Então a gente, porque eu sou uma pessoa com número 5 forte, muitas dessas coisas que eu falei eu tive que vencer, muitas dessas coisas. Uma delas, por exemplo, vício com algumas substâncias químicas, porque era uma busca de prazer que eu tinha e que começou com o tempo a se tornar um desprazer, mas aí já estava viciado, já estava preso e aí tive que me libertar, que é uma das coisas do número 5, certo? Aí o que isso tem a ver com o planeta Mercúrio? Tem a ver com que um fato importante, que ele é o planeta mais próximo ao Sol. Quando eu era criança, meus irmãos me ensinaram uma forma de memorizar a sequência dos planetas. Então, meu velho tio mandou o Júnior saborear umas 9 pizzas. Aí você lembra a sequência dos planetas aí do Sistema Solar, de Mercúrio até Plutão. Então, meu velho tio, Mercúrio, Vênus, Terra. Mercúrio é o primeiro planeta depois do Sol. O primeiro. Então isso significa que ele já recebe mais intensamente essa luz do Sol e, segundo aí o que os astrônomos falam, é um lugar muito quente. E é também um planeta que gira muito rápido. E pessoas da vibração do número 5, seja na data de nascimento, seja no nome, seja a primeira letra, a primeira consoante, a primeira vogal, seja um conjunto de letras do número 5, né? Que são 3 letras do número 5, que se repete muitas vezes, a pessoa tem muita energia, tem muita vitalidade, que a pessoa precisa direcionar essa vitalidade, certo? Não adianta ficar só naquele ciclo vicioso e, por exemplo, malhando para poder postar no Instagram, por exemplo. Não é no sentido assim de ter uma saúde e viver bem, e se alimentar bem e ter uma tranquilidade mental, coisas que a atividade física proporciona. Eu mesmo, se eu ficar muito tempo sem andar de bicicleta, sem caminhar, começa os parafusos aqui a soltar, por causa da velocidade que eu sinto, assim, né? A velocidade interna e externa. E muitas vezes acaba se tornando agitação. Quem vive sabe como é, quem vive isso sabe como é. Então tá bom, tem isso daí. Então, essa energia toda precisa ser direcionada. De novo, Mercúrio. A gente tem o mensageiro, certo? Se você olhar na mitologia grega, você vai ver que Mercúrio corresponde a Hermes. Mercúrio, lembrando que os nomes dos planetas que a gente tem é os nomes romanos, tá? E tem os nomes gregos, que eu acho bem mais bonitos os nomes gregos. Por exemplo, Vênus é Afrodite, Mercúrio é Hermes. É só a minha cabeça. Nunca fiz a numerologia dos dois para comparar. Mas enfim, é um mensageiro, ou seja, ele tem um ponto de origem, um ponto de destino. Que é assim que a gente consegue sair do ciclo vicioso. Eu digo isso por experiência própria de algumas coisas. Por exemplo, no sentido da atividade física, certo?
ter um objetivo, ter uma clareza de vou caminhar tanto tempo, vou pedalar não sei quantos quilômetros, vou levantar não sei quantos quilos, vou treinar por não sei quanto tempo, com tal objetivo. E ficar consciente do que está fazendo também, para poder dominar a mente, para poder concentrar a mente, direcionar num propósito construtivo para você. Porque veja, nós estamos aqui falando, hoje foi que eu percebi que a gente pode falar dessa história, desses números, de uma forma mais ampla. Uma forma de como se aplica na nossa vida de todos nós. Porque todos esses números de 1 até 9 são 9 faces de todos os seres humanos. Assim como os 12 signos do zodíaco, se você for estudar astrologia, são 12 faces de todo ser humano. Todo mundo tem os 12 signos em algum aspecto da sua vida. É só estudar um pouquinho que você vai ver isso. Bota lá, astrolink.com.br, estuda o seu mapa, estuda as 12 casas, estuda as posições lá dos planetas. Você vai entender muita coisa da astrologia e de si mesmo. Ok? Combinado? Estude. Número 5, pessoas número 5 tem que estudar, senão o parafuso solta. Tem que buscar conhecimento. Por quê? Por causa dessa velocidade que sente, da intensidade de energia que sente, que é uma correlação bem interessante que a gente pode ver pelo fato de ser o primeiro planeta depois do Sol, ou seja, está recebendo a influência muito diretamente. Então isso é uma coisa, claro, mais proeminente em pessoas que têm a ligação com o número 5, combinado? Mas também é uma coisa que está em todas as pessoas, ou seja, todas as pessoas podem buscar desenvolver todas essas virtudes, de todos esses números, e nós vamos se beneficiar dessas virtudes aí que vão de 1 até 9. Então, o número 5 tem, por exemplo, a virtude da liberdade, usada de forma construtiva. Então, de volta à história do ciclo vicioso, né? Que o número 5 ele tem aquela curva, a linha vertical e a linha horizontal. Essas três linhas que ele traz falam muito do comportamento das pessoas número 5 e de coisas que a gente pode ter na nossa vida. Então, vícios, por exemplo, ciclo vicioso de procrastinação, por exemplo, que é uma coisa que aflige muita gente. Procrastinação e tem outra que estava na minha cabeça. Ansiedade. Procrastinação e ansiedade. A pessoa fica ansiosa, aí fica nervosa, aí não consegue fazer, aí não faz, aí procrastina, aí fica ansiosa porque está procrastinando, aí procrastina porque está ansiosa, fica aquele círculo vicioso. A pessoa não bebe, não fuma, não faz nada, nem sabe o gosto que tem cerveja, mas está viciada numa bioquímica que não produz resultado positivo nem dentro dela nem fora. Olha só. Sem contar coisas mais pesadas, né? Que outro dia a gente pode conversar, quem quiser saber. Então tá bom. Então a pessoa colocar um direcionamento, voltando à história de ser um mensageiro, certo? A pessoa tem um ponto de origem, um ponto de destino. Então uma das coisas que aconteceu na minha vida em 2017, uma das coisas mais maravilhosas que me aconteceu foi um emprego que eu consegui fazendo entrega em bicicleta, certo? Era uma empresa, não era Uber Eats, não dava com aquela caixa dos Cavaleiros do Zodíaco assim nas costas, não. Era uma mochila toda diferente que a gente usava. E eu trabalhava mais com documento, tipo assim, em cartório, e no Tribunal de Justiça. Você deixou na sua casa o caderno, você deixou um livro lá no seu trabalho, a gente precisa buscar e levar para onde você está, era coisa mais assim. Então, todo o esforço físico que a gente fazia quando trabalhava lá era com um propósito, de auxiliar a vida da pessoa. Não era só pedalar a esmo, sem destino, sem direção, de qualquer jeito, fazendo qualquer coisa, para botar lá no Strava, para publicar no Instagram, para achar alguém para paquerar lá que curtisse a foto e paquerar uma pessoa lá bonitinha e pronto. O objetivo ser alimentar fagocitosamente a minha vaidade. Não, o objetivo era auxiliar as pessoas. Pedal Express era o nome da empresa. Depois você pode procurar aí, Pedal Express lá no Rio Grande do Sul. Então tá bom. Então o que isso tem a ver com a história número 5, com a história de Mercúrio, mensageiro dos deuses, com a sua história? Tem a ver com direcionar a sua energia vital, direcionar o seu tempo, direcionar os seus esforços, porque o que vai conduzir a gente para fora do círculo vicioso é essa linha aqui, que a gente pode ver o número 1 claramente aqui. Então o número 1 e o número 5 tem que trabalhar juntos, certo? Porque o número 1 representa o direcionamento, mas o número 5 representa o movimento. Eu só tenho um objetivo, mas não fazer nada a respeito. O que que agrega? Assim, de verdade, que diferença faz? Eu dizer que quero, eu pensar que quero, e tipo assim, venha a nós o vosso reino e só espero o reino vir e não vou buscar. O pão nosso cada dia nos dai hoje e não procuro nem comprar um pouco de farinha para ver se eu consigo fazer pão. Assim, sinceramente, o que que... Então,
fazer um movimento com um propósito, é juntar as duas coisas. Então essa linha reta aqui, vertical, que existe dentro do número 5, representa esse direcionamento superior. Aí isso me lembra um livro do Napoleão Hill, A Chave Mestra das Riquezas. A pessoa, para ter prosperidade nesse livro, ele bota lá alguns preceitos que a pessoa tem que ter. Um dos preceitos é a pessoa ter um propósito superior bem definido para poder direcionar a sua vida. Porque não adianta eu querer ter um serviço de $1 milhão, ele fala. Ele fala que o que adianta é eu ter um serviço que auxilie 1 milhão de pessoas. Então é isso que constitui um propósito superior. É uma coisa que facilite a vida da humanidade. Então isso é uma coisa que pode te libertar, por exemplo, da preocupação profissional que te aflige. O que você faz aí na sua área? Na sua área, não pense em virar numerólogo só porque você está vendo o numerólogo falar, tarólogo, só porque está vendo eu que estudo tarô falar. Você aí na sua área, o que você faz, o que você estuda, o que você trabalha. O que quer que seja, pense dentro disso que você faz, coloque para si próprio, para si própria, um propósito superior bem definido. Simples. Uma coisa superior, uma coisa mais alta, uma coisa, vamos dizer assim, que auxilie o trabalho de Deus de trazer a humanidade de volta para a presença dele. Tá entendendo? Acho que sim, né? Se não estiver entendendo, entre em contato aí. Então, como é que eu entendo essa história toda? Vou colocar esse propósito, fazer o movimento, e aí tem essa linha horizontal lá em cima, que representa já o firmamento. Essa linha horizontal se apresenta em outro número, que é o 7. Lá, número 7, daqui a 2 vídeos, ligado a Netuno. Número 7 ligado ao místico, ligado ao mistério, ligado ao desconhecido. Netuno igual a Poseidon, Poseidon, o deus dos mares, as profundezas, o desconhecido. Aquilo que ainda é inexplorado. Então vamos vestir nosso escafandro aqui e mergulhar na gente mesmo, procurar conhecer. Só que do 5 para o 7 tem uma diferença. Enquanto o 7 é o encontro com o conhecimento, já é a pessoa já tocando no conhecimento, o 5 é a busca do conhecimento. Então como que eu vou encontrar uma saída para a minha vida? Como que eu vou encontrar uma saída dessa situação, seja material, seja espiritual? Buscar um movimento. Só que um movimento com um foco, claro, que pode ser esse propósito superior no sentido do seu trabalho, mas pode ser um foco claro no sentido de, rapaz, essa situação aqui, eu tenho que resolver essa situação aqui. Esse problema eu tenho que olhar para isso, eu tenho que resolver isso daqui. Isso aqui é a primeira coisa. Tem até um livro do Daniel Goleman, G-O-L-E-M-A-N, Goleman, Daniel Goleman, tá? Que chama A Única Coisa, que ele fala basicamente, a pessoa desenvolveu uma metodologia de vida que ela todo dia faça qual é a única coisa mais importante que eu posso fazer no sentido dos meus objetivos. A pessoa saber disso, trabalhar nisso, todo dia, daqui a pouco ela chega bem mais rápido no seu objetivo, porque ela coloca um foco. Um foco. Então a história do foco é muito interessante, a nossa visão é assim. Eu acho que você lembra, nas aulas de matemática, que 2 retas só se encontram em um ponto, certo? Uma reta aqui, ela se encontra, depois continua. Então, nossos 2 olhos aqui, eu só foco aqui ou aqui. Eu não consigo focar aqui e aqui ao mesmo tempo, porque os 2 olhos só se encontram em um ponto determinado. Então, para onde eu estou olhando? De novo, a linha reta se apresenta, a linha vertical. Qual o direcionamento? E essa linha horizontal lá em cima representa já o firmamento. Lembrando que a gente falou no começo do vídeo que número 5, a parte de baixo é o aspecto material, as coisas assim, os vícios, preocupação material e coisas aqui que atrapalham, que fica aquela situação, nunca se acaba e nunca chega. Mas tem outra coisa que nunca se acaba, que é o conhecimento, que é outra coisa favorita do número 5. E também ligado a Hermes, ligado a Mercúrio, que é o esotérico, que é o místico, que é a religiosidade também. Então esse dia eu estou consultando muito o dicionário, porque eu estou lendo um livro que é muito difícil, aí tem muita palavra e olhei lá, místico, o que é místico? Aí está dizendo lá, de característica religiosa. Eu sempre pensei que místico tivesse uma conotação mais de mistério, de desconhecido, de esotérico. Não, é religioso, o místico é religioso, ok? Segundo o dicionário, né? Eu confio mais no dicionário do que muitas pessoas que eu conheço. Aqui, caramba, que legal. Então, essa ligação com o espiritual, com o místico, com a religião, com Deus, acima de tudo. A gente ter esse movimento, ter essa busca, para poder orientar esse nosso movimento aqui. Como a gente disse, esse movimento para sair dos vícios, ser orientado
com esse firmamento acima de todos nós. Esse firmamento que pode ser, por exemplo, uma crença, pode ser, por exemplo, a nossa religião, pode ser, por exemplo, um dos mandamentos, ou um preceito, ou alguma coisa que nos dê um senso assim de onde eu estou e para onde é que eu vou. De novo, qual é a mensagem? Então, qual é a mensagem que eu quero entregar para o mundo? Qual é a mensagem que eu quero passar para vocês? E você, qual é a mensagem que precisa me mandar para ter esse diálogo e a gente chegar num lugar melhor juntos? Certo? Então isso aí é uma das coisas mais interessantes que eu vejo nessa ligação de Mercúrio com o número 5. O movimento em busca de algo claro. Também tem uma coisa aí do firmamento, que a gente estava falando, que é essa linha horizontal aqui em cima, o encontro com o conhecimento superior, que é o firmamento literal também, o nosso céu azul, tá, minha gente? Então saia um pouco mais, viva um pouco mais, aproveite um pouco mais assim o fato de ter aí a sua vida, de ter o seu corpo, de ter essa oportunidade de estar vivenciando as coisas, porque isso é uma coisa fundamental do número 5. Como a gente disse, é um número que traz essa energia da força vital. Então use sua força vital só com um pouco de inteligência. Só um pouco de inteligência a gente já faz muita coisa legal. Não prejudica ninguém, não se prejudica. Igual eu falei da minha história com meus vícios, né? A gente pode fazer muita coisa legal. Muita coisa legal. Os vícios que eu tive atrapalhou, prejudicou. Eu parei de fumar cigarro em 2018 e... Perdão, 2014. 2014 eu parei, 2018 eu me mudei, 2020, veja, 6 anos depois de 2014, que foi quando eu parei, 6 anos depois, foi quando eu senti que finalmente tinha me limpado, assim, limpeza orgânica mesmo, do pulmão, do que eu tinha absorvido em alguns anos que eu fumei cigarro. Ou seja, levei 6 anos depois para limpar. Então, algumas coisas dão um pouco de trabalho. Algumas coisas dão um pouco de trabalho. Então esse contato com o céu, com a vida, com usar a força vital de forma inteligente, de forma sábia, de forma a promover uma coisa positiva para você, para sua vida, para sua família. Porque o número 5, um probleminha dele, por conta de tanta energia, lembrando que Mercúrio é um planeta dos que gira mais rápido em torno do Sol, às vezes é tanta energia que a pessoa não consegue direcionar. Mas a gente já falou aqui, ter um direcionamento é muito importante. Porque às vezes o que a gente faz com a energia do nosso corpo tem uma consequência, que vai ter uma responsabilidade, que não é por acaso que o número 6 parece uma mulher grávida. Não é por acaso que o número 6 parece uma mulher grávida. Esses números 4, 5, 6 falam da nossa convivência na comunidade, na tribo. Então o 4 é o trabalho, a estruturação, o 5 é as férias, a liberdade, e o 6 é a família, a responsabilidade. Então, o que eu estou fazendo da minha energia, que eu estou fazendo, de onde é que eu estou indo, para onde é que eu estou vindo, no sentido dessa mensagem. Não a mensagem assim, palavras ao vento, palavras apenas. Né, Cássia Eller? Estou falando mensagem que eu passo enquanto agente, enquanto vivente na minha vida. Enquanto um ser que está aqui caminhando e fazendo coisas e agindo. Mesmo que eu não fale nada o dia inteiro, as minhas ações estão falando por mim. Então, qual é a mensagem que eu estou passando? O que eu estou levando adiante? Para vocês, por exemplo, que assistem meus vídeos, a gente tem um nível de convivência. Eu estou na casa de quantas pessoas nesse momento? Então, essas são algumas das coisas que eu pensei a respeito desse número 5, desse planeta Mercúrio, que a gente pode todos nós usar para o nosso benefício, tá? E buscar também a inovação. O número 5 traz a inovação, é uma coisa importante também de eu lembrar aqui, que a gente também vê assim, o que eu tenho que fazer de diferente, porque às vezes é um bloqueio que a pessoa número 4 tem. O número 4 quer fazer tudo sempre igual, aquela rotina que não muda, aquele hábito que não muda, aquele padrão que não muda, que não dá nenhuma brecha para ser diferente. O número 5 não, ele experimenta coisas diferentes. Então o que eu posso experimentar de diferente? Seja uma coisa de ordem material, tipo me alimentar de outra coisa, me alimentar de outra forma, até uma coisa intelectual, tipo ler outro tipo de livro, até uma coisa social, tipo frequentar outros ambientes, até uma coisa emocional, como buscar minha saúde emocional, uma terapia, alguma coisa assim. Então, o que eu posso fazer? Tá? É a pergunta que eu me faço, é a pergunta que eu te faço, o que tu podes fazer? E espero que esse vídeo te ajude. Se puder me ajudar divulgando,
com alguém que você acha que se interessa por esse assunto também, tá? Não é só mandar aleatório assim no grupo da família, que é todo mundo cético. É alguém que você, oxe, fulano, beltrana. Eu agradeço, tá bom? E a gente continua juntos aqui, estudando e aprendendo, que é uma coisa que me sustenta.